Tenho o hábito de ficar com a caneta na mão. A ideia de hoje era a gente continuar conversando um pouco sobre aqueles assuntos que foram abordados na primeira entrevista com a Andréia, psicóloga, né? E eu queria te falar um pouco isso, assim, as pessoas têm muita curiosidade, quais as diferenças, né? Isso é clássico, né? Entre um psiquiatra e um psicólogo, né? Desculpa, gente, tô com alarme aqui. Qual que é a diferença? Quais são as diferenças, mais ou menos, entre um psicólogo e um psiquiatra? Então, de uma forma geral, a gente como psiquiatra, né, dentro do que a gente percebe, a gente trabalha muito com o campo biológico, né? Então, o nosso foco é o transtorno mental. A gente está focado em realmente trazer um equilíbrio neuroquímico, né? A psicoterapia, né, o trabalho do psicólogo, ele também trabalha no sistema nervoso, mas ele trabalha isso via fala, né? Na maioria das vezes, existe também via corpo, via outras abordagens, mas de uma forma geral, a abordagem ela é mais dentro de um campo subjetivo de ideias e de significados, né? Em relação à fala, em relação ao diálogo. Então, a terapia, o processo terapêutico, ele se dá através da linguagem, no caso verbal, e o indivíduo vai processando e ressignificando algumas experiências ou a própria visão dele na vida, e isso, de uma certa forma, com o tempo também vai alterando os circuitos cerebrais, vai alterando também o funcionamento cerebral. Então, essas duas coisas acabam estando muito próximas, mas, de fato, se a gente for definir com clareza, nós, como psiquiatras, estamos focados em trabalhar com o transtorno mental. E o psicólogo ou o psicoterapeuta, o foco dele é exatamente o sujeito, né? O foco dele é exatamente ajudar o indivíduo a estar bem com a realidade dele dentro da individualidade dessa pessoa, que nem sempre há um transtorno mental, né? Isso que a gente estava conversando, inclusive, sobre isso. Às vezes o indivíduo está com distúrbio psicológico, ele não tem necessariamente um transtorno Um sofrimento, mental, né? Um sofrimento psíquico que não configure um transtorno, né? Isso, mas é um sofrimento para a pessoa que vive, sente muito intenso, né, Ricardo? É realmente um peso muito grande. E às vezes você comentou algo muito interessante, o trabalho de ir ao psicólogo, né, a psicoterapia, é um trabalho de autoconhecimento que não necessariamente a pessoa precisa estar nem com transtorno. Sim. E nem num pico de sofrimento sem transtorno. Sim. Né? A diferença entre o sofrimento com transtorno e sem transtorno é o grau de intensidade, de extensão, de prejuízos que levem à capacidade de trabalho, de relacionamento. Então, pode ter pessoas, e é muito interessante que isso ocorra, que não estão nem com transtorno, nem com sofrimento agudo, mas que estão buscando um trabalho de descobrimento. Né? Acho que isso é interessante colocar. Né? Não é só para quem está doente. Né? Isso é uma visão bem profilática, se a gente for pensar, né? Esse processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, no sentido de se perceber como é que funciona, perceber como é que está na vida, perceber como reage, como se defende, como enxerga a realidade. Tem até uma ponte aí com a filosofia, né? Tem uma ponte também com a questão da espiritualidade. É um terreno de âmbito subjetivo, mas de extrema importância, né? Porque é o que move o sujeito na vida, não somos só cérebro. É o tema principal, né, Flávio? Acho que é o tema, historicamente, desde que o ser humano se deu conta provável de existir, né, o sofrimento psíquico, a angústia, né, a finitude, o ser para a morte, né, eu acho que sempre foi e sempre vai ser a grande questão humana. E é interessante que a gente avançou muito, né? Hoje, se a gente for ver, comparado com 100 anos atrás, vamos colocar esse marco, né? Quantos recursos, quantas técnicas, quanto avanço houve nesses assuntos. Mas é interessante, né? O nome saúde mental, ele hoje cada vez mais está mais em evidência, mas a consistência disso não é há um desperdício, né? Não capilariza, não chega à maior parte das pessoas esses avanços, né? O que você acha disso? Sim. E tem um aspecto que eu acho que é bem prático, que eu acho que ajudaria todo mundo a entender um pouco, que é o seguinte, falando na questão prática, né, Ricardo, do nosso dia a dia, é muito comum a gente pegar um monte de pessoas, né, um número grande de pessoas com transtornos mentais.
E esses transtornos mentais, às vezes, eles são circunstanciais. O que quer dizer? O indivíduo viveu um estressor significativo, a partir daquele momento ele desenvolveu um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, que são transtornos mais comuns, e, de uma certa forma, depois de um tratamento de 8 meses, 1 ano, dependendo do que for, 2 anos, a gente consegue tirar a medicação e o indivíduo fica muito bem. E, às vezes, nem precisa de fazer um trabalho terapêutico, caso a pessoa não queira. Mas quando o indivíduo já se cronificou dentro do transtorno mental dele, quando esse indivíduo já tem depressão a longa data, já tem um quadro de transtorno de ansiedade também a longa data, quando ele tem outros transtornos mentais que claramente têm uma base genética, esses indivíduos vão precisar tomar medicação por um tempo muito mais longo. E nesses casos, se esse indivíduo não fizer uma psicoterapia, muitas vezes dificulta bastante o tratamento da gente com os psicofármacos, porque a gente vai ter que usar muitas vezes doses maiores ou por períodos prolongados, ou usar medicamentos às vezes que têm um efeito colateral maior, porque a gente não tem nenhum fator, vamos dizer assim, não de estresse, mas o contrário, né, um fator saudável que ajudaria esse indivíduo a se organizar além do estímulo medicamentoso. Então, psicoterapia, ela deveria andar sempre junto do trabalho psiquiátrico, principalmente em doenças de longa duração e doenças crônicas. As doenças mais pontuais, a necessidade seria bom, mas nem sempre é necessário, né? Outro dia eu lembrei, agora que eu gravei um conteúdo que falava assim, né? Tratamento psiquiátrico sem psicoterapia? Como assim? Né? Então, tratamento psiquiátrico, principalmente quando a pessoa então tem um transtorno, ou seja, um sofrimento que impacta em termos de duração, intensidade e quanto isso impacta na capacidade da pessoa na vida funcional, interpessoal, de relacionamento interpessoal, a psicoterapia ela é extremamente importante, ela não é opcional. E eu vejo que muitas vezes, por uma série de questões que a gente pode discutir, talvez desdobrar até em outros vídeos, o processo se dá como uma coisa secundária, ou só se não melhorar com o remédio, né? E essa cronicidade, retomando um pouco o que você falou da capacidade da psicoterapia por si só, né, através do acesso do corpo ou da fala, dependendo da técnica, de fazer mudanças que sejam mudanças, inclusive, ao nível biológico, né? Importante que as pessoas entendam que o conceito de fisioterapia é bem interessante. Se você vai fazer uma fisioterapia porque você está com uma alteração postural, você vai fazer um trabalho de conscientização, né, de adquirir uma crítica, uma consciência dessa alteração postural, e você vai fazer um trabalho de repetição de padrão, né, nos exercícios de mudança de posicionamento e de estímulo a determinadas cadeias musculares, que no dado momento isso vira estrutura. Você não precisa mais pensar para assumir aquela postura. Isso a gente pode chamar de neuroplasticidade. Quando o cérebro, a partir de uma repetição, como foi a gente aprender a amarrar o cadarço do sapato quando era criança, a partir de uma repetição, vai criando encontros entre os neurônios em determinadas áreas do cérebro, que nós chamamos de sinapse. Aliás, o canal é mentossinapse, né? E essas sinapses ficando cada vez mais estruturadas, o processo se dá de forma automática. Então a medicação vem para ela facilitar que, através da psicoterapia e outras mudanças de vida, né, como um todo, possam proporcionar, né, uma reestruturação. Talvez o automático, eu vou chamar aqui doentio, patológico, se desfaça ou se desarme um pouco por desuso, e o novo automático se fortaleça, né? Então a gente precisa levar cada vez mais esse tipo de entendimento para as pessoas. Ainda é muito cheio de ruído. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.